torcedor São Paulino, como é que vocês estão, beleza? Eu estive ontem no Morumbi, o São Paulo venceu, vitória importantíssima do São Paulo ontem em cima do Fluminense, 3-1, né? Gols marcados por Arboleda, Ferreirinha e Gonçalo Tapia. Marcaram para o Tricolor, uma vitória importantíssima diante do Fluminense. O Tricolor agora engatou a sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Quem diria que alguns rivais estavam dizendo que o São Paulo ia brigar lá para não cair, né? O São Paulo conseguiu uma recuperação aí no Campeonato Brasileiro, agora gatando uma terceira vitória consecutiva, uma vitória importantíssima. O São Paulo tentando sair lá na parte de baixo da tabela e agora está lá no pelotão de cima da tabela. Agora nós estamos lá em oitava colocação do Campeonato Brasileiro, uma vitória importantíssima ontem diante de um adversário que caiu muito de produção, né? Parece que eles não vieram do Mundial, né? Os caras fizeram a quarta melhor campanha do Mundial, né? Para passar vergonha, né? Cara, impressionante, né? O Fluminense parece que nem veio no Mundial, né? A quarta derrota consecutiva deles do Campeonato Brasileiro, né? E o Fluminense parece que não voltou do Mundial, né? Parece que eles estão ainda tá lá nos Estados Unidos, né? Mas o São Paulo não tem nada a ver com isso, tinha obrigação de vencer, vencemos muito bem, uma vitória importantíssima, essa vitória que dá muita moral pro time e principalmente, né, para dar um ânimo mais. O Crespo conseguiu dar esse ânimo, né, conseguiu recuperar a confiança dos jogadores, que muitos jogadores estavam fora de confiança, e o São Paulo conseguiu uma vitória super importante, uma vitória que dá muita moral, muita tranquilidade agora para trabalhar. E agora o Crespo agora tem que focar mais nesses jogos aí do Campeonato Brasileiro. Agora vamos dar um pouquinho de tranquilidade, porque agora vai começar as Copas, né? O São Paulo na próxima quinta-feira vai enfrentar o Atlético Paranaense no Morumbi. O São Paulo tem totais condições de buscar mais uma vitória. Então acho que o jogo de ontem provou, né? O Crespo foi muito bem pelas escolhas, pela escalação, pelo time que jogou em campo. O São Paulo buscando o jogo desde o primeiro no último minuto. E o São Paulo queria vencer, buscando o resultado. E sempre brigou, disputou, teve raça, teve vontade, teve entrega. Os caras correram bastante e valeu o esforço desses caras. Então, todos de parabéns. Vocês fizeram um grande jogo ontem, diante de um baita de adversário, um baita de um time, que é o Fluminense, né? Apesar do Fluminense, o Renato aí, ele errou muito, né? Na questão da escalação, mas a gente não tem nada a ver. O Crespo acertou muito bem na escalação, escalou muito bem o time, montou bem a equipe de ontem. Então o resultado foi importantíssimo, o resultado que nos deu uma tranquilidade, o ar de tranquilidade. O São Paulo não sofreu nada, né, no jogo de ontem. O Fluminense não deu quase um chute no gol, só um gol ali no segundo tempo, né? E o São Paulo deu de presente um golzinho pro Fluminense, mas depois o São Paulo teve um amplo domínio, né? Apesar do Fluminense teve mais posse de bola, mas o São Paulo teve um amplo domínio, chegou mais, criou mais chances do que o Fluminense, foi mais perigoso que o Fluminense. Então acho que o São Paulo mereceu o resultado, né? Apesar do adversário Fluminense no segundo tempo melhorou um pouco no jogo, né? Foi para cima, por isso no São Paulo. Mas o São Paulo, né, fez um grande jogo, né? O resultado super normal, uma vitória importantíssima diante de um adversário que é complicado, né? Mas o São Paulo tinha a obrigação de vencer e vencemos muito bem. Tá todos de parabéns, o time do São Paulo fez um grande jogo no Morumbi. Então, tem que elogiar todos os jogadores de São Paulo, a atuação dos jogadores, né? Entrega o esforço, né? E o máximo aí, mesmo que o Luciano ainda perdeu um pênalti, né? Luciano perdeu o pênalti, hein? Desperdiçou um pênalti no primeiro tempo, mas, né, tem crédito, né? Ele deu assistência pro gol do Arboleda, né? Cruzamento do Luciano, cabeçada do Arboleda. Depois ele desperdiça um pênalti. E no segundo tempo, apesar que o Luciano reclamou muito no jogo, né? Mas sabemos muito bem, né, a qualidade do Luciano. Vai ser importante ele nos jogos aí do São Paulo. E o São Paulo vai crescer bastante agora, né? O São Paulo agora vai começar evoluir bem nessa competição, nesse campeonato. São Paulo está recuperando esses pontos perdidos já no começo do campeonato. São Paulo finalmente agora está voltando a ser o time que tem que ser, né? Apesar dos desfalques, o São Paulo tem muitos desfalques lá no departamento médico, ainda, o DM ainda está lotado ainda, né?
Mas o São Paulo tinha obrigação, né? De dar resposta pro torcedor, né? Então o time correspondeu dentro de campo, mostrou sua força, a força da torcida, a força da equipe dentro do Morumbi. O São Paulo se impôs, mostrou que tem que ser respeitado, a camisa tem que ser respeitada. O São Paulo fez um grande jogo, parabéns a você, jogador de São Paulo, fez um baita jogo. Uma vitória foi fundamental para o São Paulo subir lá na parte de cima da tabela. E agora vamos ficar mais tranquilos, né? Sem risco lá na parte de baixo da tabela. Então o São Paulo agora foi para 22 pontos, né? Vitória importantíssima. Agora, por enquanto, nós estamos na 8ª colocação, né? Porque tem muitos times ainda que ainda tem jogos a menos, né? Pode ultrapassar o tricolor, mas o São Paulo já garantiu já um pouquinho de tranquilidade, mas a gente sabe que o Campeonato Brasileiro você não pode dar muito vacilo aí, porque já aconteceu vários resultados aí imprevisíveis aí. Então acho que o São Paulo fez a sua parte, que era conseguir ficar lá a parte de cima da tabela. Agora vamos subir bem nessa competição do Campeonato Brasileiro. Nos próximos jogos agora, o São Paulo agora vai enfrentar na próxima rodada do Campeonato Internacional em Porto Alegre, lá no Beira-Rio. O Alan Franco e o Ferreirinha tomaram o terceiro amarelo, estão fora os dois, vão desfalcar o tricolor, mas o Ferreirinha que fez o segundo gol, né, o belo gol do Ferreirinha de cabeça, né, a arbitragem aí tá reclamando de impedimento, na minha opinião, porque ele tá com o braço lá, mas o braço não conta, porque se fosse o ombro ali, mas na minha opinião o braço não pode contar, cara. Eu acho que tem que acabar com esse negócio de coisa aí, meu, porque tá ficando chato o futebol. Ultimamente tá ficando chato e, cara, é uma vergonha que estão fazendo no Campeonato Brasileiro aí, a arbitragem, o gol anulado do Bobadilha, né, que a bola desviou no Luciano, nas costas do Luciano, e bateu assim, bateu a raspei aqui, mas na minha opinião, o coisa não conta, mano, o homem aqui, conta aqui não conta, e eles falam que foi toque no braço, então é uma vergonha, né? Essa arbitragem é ridícula, né? A arbitragem, o VAR também foi péssimo também. Anulou o gol legítimo do São Paulo, o segundo gol do São Paulo. Depois aí do Ferreirinha e compensaram o erro, que pra mim eu acho que, porque na minha opinião não pode anular esse gol. Na minha opinião, a arbitragem do futebol brasileiro é uma vergonha, é um escândalo, mas na minha opinião, a arbitragem, na minha opinião, errou em anular o gol do São Paulo. Que a bola desviou no Luciano, mas foi naqui. E não pode, né? Mas foi no braço aqui. Mas não pode nem acertar aqui. Ele não esticou o braço. Se fosse esticasse o braço, beleza, marcava a falta. Ou se ele deu impedimento, se ele deu. Ele coisou ali. Cara, tá ficando chato o futebol, cara. Tá ficando um mimimi. É uma coisa ridícula, cara, que tá acabando com o espetáculo, né? Esses lances aí às vezes atrapalha muito. Essa a interferência do VAR também tá atrapalhando demais. É uma vergonha ter um VAR tão intervencionista que, na minha opinião, estraga os jogos aí. Na minha opinião, o São Paulo mereceu ganhar, cara. A realidade é essa. O São Paulo amassou o Fluminense. O São Paulo criou as melhores chances. Se não fosse o Fábio, o São Paulo era para ter metido mais. Entendeu? Tem aquele lance do Rodriguinho que quase fez um gol de placa ali, meu amigo. Então, meu amigo, o São Paulo jogou muita bola, cara. Jogou muita bola, entendeu? O São Paulo mereceu ganhar. Placar normal, justo. O Fluminense não jogou. O Fluminense só assistiu o São Paulo jogar. Então o placar é normal. O Fluminense tentou jogar, mas o São Paulo mostrou a qualidade. Mostrou que tem qualidade. O São Paulo mereceu ganhar. O Fluminense não mereceu ganhar. O Renato tá chorando até agora. Não tem desculpa nenhuma, Renato. O São Paulo jogou melhor. O São Paulo foi superior ao Fluminense. O São Paulo criou mais chances. Então não tem que reclamar. Sabe desses lances aí? O São Paulo mereceu ganhar, cara. Pare de ser chato, Renato. Pare de ser chato e aceita que o São Paulo jogou melhor, foi superior, criou as melhores chances. Então o resultado foi normal, foi justo. Foi justo, o São Paulo jogou muito. Não tem que reclamar de lances. Agora vai procurar lances para poder reclamar, cara. Agora, quando é o ano passado, você não fala do ano passado, mas você não era treinador do Fluminense, né? Você não fala do ano passado que aconteceu, né? Aquele erro gravíssimo lá, aquele jogo. Você não fala, né?
Por que vocês não falam naquele jogo do ano passado, né? Que teve interferência lá no gol do Fluminense, né? Que teve a falta do Caleri ali. E aí naquele lance do Thiago Silva ali. E jogou, apitou com a bola rolando. O Arthur nem autorizou. Aí o Arthur lá, meu amigo, interferiu. Eu falei assim, não, ele colocou a bola. Foi um lance, um gol irregular do Fluminense. Vocês não falam isso, né? O gol irregular do Fluminense, mas o torcedor do Fluminense esqueceram do ano passado, hein? Entendeu? Eles estão chorando desse lance aí, mas não fala do lance do ano passado, do qual vocês também teve também ajudinha de arbitragem, o erro claríssimo. O São Paulo ainda queria anular aquele jogo. Entendeu? O São Paulo queria anular aquele jogo. Mas não anulou porque a gente sabe que nós temos um presidente tão frouxo, tão ridículo, tão omisso, tão paspalho, esse blogueirinho aí do Casares, que não fez nada lá. Agora vocês querem chorar por causa desse lance, cara? Isso aí é para compensar o roubo que teve lá no primeiro jogo, lá no ano passado, lá no Maracanã. Vocês esqueceram, torcedor Fluminense? Vocês esqueceram do roubo do ano passado? Ah, isso aí é para compensar o erro que vocês fizeram lá no passado. Entendeu? E ainda anulou o gol do São Paulo ainda. Ah, cara, para de chorar, mano. Para de chorar, cara. 3-1 foi pouco. Era para ter sido mais. O São Paulo desperdiçou chance. Desperdiçou o pênalti, o Luciano. O Luciano ainda desperdiçou o pênalti. Não tem que falar nada, mano. O São Paulo foi superior. Amassamos o Fluminense. 3-1 foi pouco. Era para ter sido mais. São Paulo amassou. Mereceu o resultado. Apesar do árbitro colocou 8 minutos de acréscimo também. Pra poder ir lá no VAR, direto no VAR, cara. O ato é fraco. O ato ridículo. Esse ato Davi de Oliveira Lacerda. Ele é fraco, mano. Ele é tendencioso. O ato fraco. Nessa rodada do Campeonato Brasileiro teve erro de arbitragem. Muitos erros de arbitragem. Mas aí ninguém fala. No jogo Cruzeiro e Ceará, teve um gol legal do Ceará. Ninguém fala. No jogo Flamengo e o Atlético Mineiro, o ato deu pênalti e depois voltou atrás e deu falta. Entendeu? E no jogo do Inter e Vasco ontem também, lá no Beira-Rio, hein? O goleiro fez cera lá, tava reclamando, precisando de fazer dar atendimento. Aí o árbitro foi lá e expulsou o goleiro do Vasco. O ato ridículo, a gente sabe, conhece muito bem esse Flávio Rodrigues de Souza, né? O que ele aprontou com gente lá na semifinal do Campeonato Paulista, ninguém esquece, né? Aqui aconteceu aquele jogo Palmeiras e São Paulo, né? O pênalti que ele deu pro Palmeiras. E aí ontem ele expulsou o goleiro do Vasco, né? O Léo Jardim. Vergonha, hein, o Flávio Rodrigues de Souza. Péssimo árbitro, ridículo. Assaltou o Vasco ontem lá no Beira-Rio, cara. Assaltou o Vasco, tava ganhando o Inter, tava 1-0 pro Vasco. E aí expulsou o Léo Jardim e o Inter foi lá e buscou um empate. Uma vergonha, cara, né? Espero que a arbitragem na próxima rodada, o São Paulo vai pegar o Inter no Beira-Rio, que não seja esses árbitros fracos aí, meu. Não seja esses árbitros aí. Já não basta os árbitros ruins que a gente tem no Campeonato Brasileiro. Não bota um Zanovelli, não bota aquele do Rio de Janeiro lá, o árbitro do Rio de Janeiro, que é fraco, horrível, né? Mano, a gente sabe que a arbitragem do futebol brasileiro é um lixo, é uma vergonha, é um escândalo. A gente sabe que a CBF é um escândalo, né? A gente sabe, né? Agora esse novo presidente da CBF tem que dar um jeito aí, né, meu amigo? Entendeu? O seu Samir aí, né? Seu Samir tem que dar um jeito aí de arrumar essa bagunça que tá, né, a CBF, né? Que a gente, todas as rodadas tem erros de arbitragem, todo mundo fica reclamando, todo mundo fica chorando. Cara, a gente sabe que não tem transparência, né? A gente sabe que a arbitragem brasileira é um lixo, uma vergonha. Não tem que falar mais nada, né? Eu vou falar a verdade aqui, para não ter erros aqui. A gente sabe, né? A arbitragem é um lixo. Não tem que falar nada, né? Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe que essa arbitragem é tendenciosa, é ridícula, é fraca, é horrorosa, é nojenta. Não tem que falar nada, né? Mas não tem que reclamar nada. O Fluminense tem que ficar chorando direto aí por causa desses lances. Isso é para compensar o erro que a gente teve no ano passado. Aí o torcedor do Fluminense não fala nada, né? Então é para compensar o erro que aconteceu no ano passado. Então o São Paulo mereceu a vitória, não tem que contestar nada.
O gol do Arboleda foi muito bem, gol do Ferreirinha, teve o pênalti desperdiçado do Luciano, teve o gol do Ferreirinha, fez o segundo gol, né? Aí você fala, mas o Ferreirinha tá com o braço aqui. Cara, o braço não pode contar, cara. Então o ombro aqui, ele tá aqui, ó, em cima da linha. Vai falar que o gol foi irregular? E aquele lance naquele ano passado lá, do Caleri lá, no jogo contra o Inter. Que o VAR, ele traçou errado a linha. E anulou o gol do Caleri. Aí eles falaram que não tava impedido não. Tava impedido, não tem que contestar. Agora esses árbitros comentaristas de arbitragem não sabem porra nenhuma. Esses comentaristas de arbitragem que estão apitando, que estão aí na TV, na mídia, eles não falam desses, que o São Paulo sempre foi prejudicado. Mas aí eles falam, não, o São Paulino tá chorando, que o São Paulino não aceita. Quando a gente é prejudicado, é roubado, mas vocês não falam, a mídia fica quieta, calada, né? E aí tem que ver, o São Paulino só fica chorando. É toda a mídia clubista, ridícula, né? Esses comentaristas clubistas nós temos aí, né? Tem que falar nada, né? São Paulo mereceu ganhar, placar justo, e o Renato Gaúcho chora, Renato Gaúcho. São Paulo amassou vocês. Chora, Renato, chora na cama. 4 derrotas consecutivas. Depois do Mundial, vocês perderam 4 jogos. Perdeu pro Cruzeiro, perdeu pro Flamengo, perdeu pro Palmeiras, que o Fábio frangou, e perdeu pra mãe. Foi amassado pelo São Paulo no Morumbi. Tem que falar nada de você, né, Fluminense? Vocês vão cair lá pra baixo ainda, hein? Já esperto, hein, Fluminense? Vocês vão cair lá pra baixo. Vocês estavam rindo de nós, né? A gente tá lá embaixo. Olha quem passou vocês, quem ultrapassou vocês, hein? Na tabela, hein? Futebol, né, meu amigo? Futebol muda tudo, né? Como foi bom essa parada pro Mundial, né? Do Mundial. Você viu muito bom pro São Paulo. Ainda mais trocar de treinador, né? Como fez a diferença trocar um treinador que era ridículo, que tava arrebentando nosso time, e trouxe um treinador certo. Isso aí, meu amigo. Parabéns, jogador de São Paulo. Parabéns, o time do São Paulo. Vitória justíssima e merecidíssima. E o Ferreirinha fez o gol. E o Neto... Cara, falta 4 gols, hein? Pro Ferreirinha marcar. Pro Neto usar a tanguinha, hein? Prepara a tanga, Neto. Prepara a tanguinha aí, Neto. Que você vai usar no seu programinha aí, meu amigo. Prepara a tanguinha que tá chegando o dia. Falta só 4 gols do Ferreirinha. Vai chegar esse jogo aí, meu. Se prepara, Neto. O Ferreirinha vai fazer mais 4 gols aí. Pode ter certeza. O Ferreirinha vai marcar mais 4 gols. Pode ter certeza. Eu tô guardando que ele vai marcar uns gols aí nos próximos jogos. Voltou a marcar. E agora ele vai chegar o 10º gol aí no Campeonato Brasileiro. Se prepara, Neto. Te prepara que o Ferreirinha vai chegar nos 10 gols. E você vai usar a tanguinha aí no seu programinha, hein? Prepara, Neto. Prepara a tanga aí, hein? Vai desfilar lá com a tanga, com a oncinha. Fica preparado aí no programinha para dançar, né? A gente sabe, né? Tem que preparar, hein, Neto? Tem que preparar a tanguinha, hein? Te prepara, Neto. Mas o importante foi a vitória, então parabéns, jogador de São Paulo. Ontem eu esteve lá no Morumbi, fui com meu primo, fui com meu outro amigo lá. Os dois xará, né, chamado Lucas também. Os 2 Lucas aí. Então foi bacana esse jogo, gostei demais. Lá no Morumbi estava cheio, mais de 42 mil lá no Morumbi, né. Grande público, bom público lá no domingo. Jogaço de bola, o São Paulo mereceu ganhar, placar justo, merecidíssimo. O São Paulo amassou o Fluminense. Não tem que falar mais nada, né? Vou elogiar o Rafael. Foi bem o Rafael. Muito seguro o Rafael. Apesar dali, podia ter... No lance do gol do Samuel Xavier ali, não conseguiu chegar a tempo, né? A bola bateu na trave, entrou. Eu acho que ele chegou bem atrasado. Mas foi bem o Rafael. O Arboleda fez um golaço de cabeça. Monstro Arboleda. Ferrarese jogou muita bola, o Ferrarese. Partidaço do Ferrarese. O Alan Franco errou naquele lance lá, surgiu o gol do Fluminense, mas estava bem, né, o Alan Franco, né, jogando bem. Só errou esse lance aí, o único erro que aconteceu no jogo.
E na zaga o Cedric, a gente sabe que o Cedric é fraco, é horroroso, é um lateral ridículo, medíocre, horroroso. Não tem que falar nada do Cedric, né? O Enzo Dias também fez uma partida até boa, mais ou menos, né? Não foi tão muito bom, mas foi bem na marcação e foi bem, né? O Enzo apareceu muito bem no jogo, né? O Alisson fez um grande jogo, parabéns o Alisson. Marcos Antônio, baita partida do Marcos Antônio, deu cruzamento pro gol do Ferreirinha. Marcos Antônio tá jogando muito. Bobadilha também fez um bom jogo. O Bobadilha jogou muita bola, o Bobadilha. E no ataque o Ferreirinha fez um golaço, né? Fez o gol de cabeça, fez o gol. O Luciano perdeu um gol lá, de pênalti, desperdiçou o pênalti, mas ele deu assistência pro gol do Arboleda. É importante o São Paulo vencer, o Crespo foi muito bem, as mexidas do Crespo foi muito bem também. Depois o Crespo botou o Wendel nesse jogo, botou o Rodriguinho, né? Foi muito bem também. Depois ele botou o meio de campo, ele tirou quem aqui? Deixa eu ver. Ele tirou o Wendel, o Enzo, né? O Enzo Dias, né? Botou também, deixa eu ver, o Rodriguinho entrou também, muito bem. O André Silva também entrou também no jogo. O Tapia fez o gol. O Tapia, né? O Tapia entrou muito bem, fez o gol. Primeiro gol dele com a camisa do São Paulo. Parabéns o Tapia. Golaço do Tapia. Lindo gol do Tapia. E aí o Sabino também entrou bem. Parabéns o Sabino, que jogou muita bola. Então vou dar as notas para o jogador de São Paulo. Vou dar notas para eles, né? O Rafael, vou dar nota 8 pro Rafael, né? Não tem, só um segurança aí, nota 8 para ele. Arboleda 10, nota 10 para Arboleda, nota 8 para o Alan Franco, nota 8 para o Ferrarese. Jogou muita bola o Ferrarese também, deu passe pro gol do Tapia. Aí o Cedric, nota 5 para ele, bem abaixo. O Enzo Dias, nota 6 para ele. O Alisson, nota 8, jogou muito bem. O Bobadilha, nota 8, também jogou muita bola. E o Marcos Antônio, nota 9, também para mim fez um grande jogo o Marcos Antônio. No ataque o Luciano, perdeu o gol, mas deu assistência, né? Nota 8 para o Luciano. E o Ferreirinha, nota 10, jogou demais. E os que entraram também, né? Rodriguinho entrou bem, nota 7 para ele. Rodriguinho quase fez um golaço, quase deu um lance que ele chapelou 2 jogadores do Fluminense, quase fez um gol de placa. O Fábio fez uma defesaça, né? O Tapia fez um golaço, um belo gol, nota 10 para ele também. O André Silva não vou dar nem nota. O Endo também não vou dar nem nota. O Sabino entrou bem, não vou dar nem nota. O Crespo, nota 10 para o Hernan Crespo. E o São Paulo conseguiu uma baita vitória. E agora vamos vencer a próxima partida contra o Atlético Paranaense. E o Capelanes que se... Prepara, Capelanes, prepara que o Tricolor vai passar o carro no seu furacão, que vai, virar uma brisa. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.